Hoje, né, passando por todas, né, essas famílias e todos esses casos, você percebe que todo mau comportamento, né, dos filhos tem a ver com, às vezes, com a educação que os pais dão? Claro, Ou é sim. algo que a pessoa já nasceu assim, diferente, um é já mais calmo, outro já é mais irritadiço? Não, eu creio que, como eu falei para você, tem uma questão de personalidade. Então, tem crianças que são mais agitadas, mais quietas, mais introvertidas, mais extrovertidas. Isso já é natural da criança. Mas quando a gente vai falar de um comportamento, sabe, de um comportamento de desobediência, de resistência às mudanças, isso tem a ver. Eu não quero que os pais que estejam assistindo isso sintam que eu estou colocando culpa neles. Não é uma questão de culpa. Que ninguém faz a coisa errada de propósito, claro. Entendeu? Só que cada pai traz com si uma carga, uma história. Você tem uma história, o pai do teu filho tem outra história, entendeu? Eu tinha uma história, meu marido tinha outra, meus filhos, entendeu? Cada situação, meus filhos, um filho nasceu na Argentina, teve convivência com os avós, o outro nasceu aqui, a terceira nasceu aqui também, entendeu? Então tem uma série de circunstâncias que vão influenciando para a educação dessa criança. Então, por exemplo, quando os pais me dizem, olha, 3 filhos, eu eduquei os mesmos do mesmo jeito. Você não educa 3 filhos, ou 4, ou 5, ou 2 do mesmo jeito. Até porque cada fase que você teve um filho, você já não Lógico, é do mesmo jeito. Você já não é do mesmo jeito. Né? Você pode ter os mesmos princípios, claro, mas você não está do mesmo jeito. Sim. No primeiro filho você não sabe de nada, você está mais ansiosa, você está descobrindo tudo. No segundo você já sabe, entendeu? Você tem outra idade entre um filho e o outro, a situação financeira talvez é diferente, você mora numa casa diferente, tem várias circunstâncias, sabe, que te levam a... Você não é a mesma para educar seu filho. Claro, os princípios e valores são os mesmos, tá? Mas eu creio que as dificuldades do relacionamento dos pais tem influência na educação das crianças, porque, como nós falamos, crianças são inteligentes, elas têm 2 anteninhas que estão ligadas o tempo todo no que acontece, sabe? Então, tem pais que discutem o tempo todo, pais que não estão em concordância, Sim. pais que um opina acha branco, que o tem outro que... preto, sabe? Sim. Um deixa, o outro não deixa, sabe? Vai falar com tua mãe, não, fala com teu pai. Tudo isso vai moldando o comportamento dessa criança. Sim. Entendeu? Porque se eu sou dura e o pai é mais mole, então a criança vai para onde? Vai para o pai. A mãe é chata, o pai é bonzinho. Tudo isso vai moldando o comportamento da criança. E hoje em dia, ainda com a questão da liberdade, acho que quando o pai acha uma coisa, a mãe acha outra, já fica, então deixa que a criança decida. Deixa ele ser livre. Isso aí. Como que pode? Como é que pode? A criança não tem a menor vivência. Não tem experiência, não viveu, não sabe. Entendeu? Então, tem uma responsabilidade dos pais. Eu sempre falo, a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Estou colocando culpa, sabe? De jeito nenhum. Mas há uma responsabilidade. Então, quem que tem que mudar? Eu quero mudar esse comportamento do meu filho. Não me agrada. Primeira coisa, dá uma olhada para esse filho para ver se esse comportamento não tem a ver com alguma coisa tua. Entendeu? Por exemplo, eu não gosto porque meu filho mente. Não gosto porque meu filho fala palavrão. A minha experiência me diz que quando a criança mente e quando a criança fala palavrão constantemente, é porque tem algum referencial dos pais, de algum lugar ele ouviu. Isso já tem acontecido, isso. Tá? De eu entrar numa casa, uma das reclamações, meu filho fala palavrão. Uma das reclamações dos pais. Tá bom, vamos observar. Começo a observar. O primeiro palavrão que pais, sai é do pai ou da mãe. Então, tudo bem. Aí eu levo uma regrinha para o filho. Só que eu falei para a família, eu vou trazer uma regra, essa mesma regra para a família. Para a família. Reuni a família e coloquei essa regra. Aí, tá bom. Aí eu vou embora. Fico uns 3 dias fora, observando. O que eu observei, Karina? A mãe soltou o palavrão. O que o menino fez? O menino de 9 anos pegou a mãe pela mão, levou na frente da regra, e falou, se você falar um palavrão de novo, eu vou te colocar no cantinho da disciplina. Entendeu? Então, não adianta eu querer mudar minha criança se eu não mudo a mãe e o pai, entendeu? Sim. Então, meu primeiro desafio era exatamente esse. Convencer, mostrar para o pai e a mãe
que eu fazia sempre com o computador, mostrar as filmagens, né? Que você está errado. Se você quer mudar aqui, você vai ter que mudar aqui, não adianta. Sim. E quando você muda aqui no comportamento dos pais, na atitude dos pais, a criança muda. Sim. Quando você dá carinho, quando você dá atenção, parece que isso que estou falando é uma coisa muito óbvia, mas não é, Karine, não é. Os pais, muito mais hoje, estão super ocupados trabalhando, saindo, ganhando dinheiro, ocupados na televisão, na internet, no celular. Não tem tempo para os filhos. Hoje em dia os desafios são muito maiores, né? Muito. Existe muito mais proposta, muito mais formas de se desviar. Distração. Então, se antigamente, eu imagino, né, há quantos anos atrás que já viu o programa, já tinha tantos problemas, tantos obstáculos. Imagine hoje. Então, é muito complicado, sabe? Eu sei que não é fácil também para os pais. A sociedade exige muito hoje. Você tem que trabalhar muito. Hoje tem uma sociedade de consumo que leva os pais a trabalhar muito, muito para conseguir coisas para eles, para os filhos. Muitos pais que tiveram dificuldades para se firmar financeiramente, não querem esse problema para os filhos. Então, entendeu? Tem muitas coisas. Muita. A tecnologia de hoje distrai muito o ser humano. Distrai. Tá? Não somente a criança, o adulto também. Então, os adultos não sabemos, tá? Nós sabemos colocar limites para nós mesmos. Nós sabemos colocar limites para os filhos também. Aliás, a gente não tem nem autoridade para falar para o filho. Não quero que você use o celular na mesa. Quando eu estou com o celular na mesa. Tudo bem, mas eu tenho problema porque eu tenho que resolver um problema de trabalho, estou esperando uma ligação. Para o filho, isso não é desculpa. Negócio é que você está com o celular na mesa. Então, você não tem autoridade para falar, não use o celular na mesa, entendeu? Sim. Então, hoje está muito mais complicado, com certeza, muito, muito mais. Muita gente me pede para fazer o programa de novo hoje. Fala, porque a gente está desesperado, né? Você percebe os pais hoje ainda mais desesperados? Mais. Ou a grande maioria tão iludidos também, tão perdidos, né? Mais perdidos até do que os filhos, que às vezes nem percebem, né? Que eles são a causa de muitas coisas. Podem não perceber na hora, mas eles não gostam das consequências que tem. Né? Sim. Então aí eles olham para trás e falam, não sei o que fazer. Olha, hoje nós temos uma quantidade enorme de suicídios, gente. É um absurdo, tem crianças se suicidando. Sim. E o pai fala, o que aconteceu com meu filho? Eu dei tudo meu filho era maravilhoso. Era uma maravilha. Agora, para uma criança, ou uma adolescente, ou um ser humano, mas estou falando de adolescentes, gente. Sim. Se suicidar, o negócio tem que estar muito ruim. E o pai não percebe isso. Será que você não percebeu alguma mudança no comportamento do teu filho? Sim. É que não há diálogo. Sim. Não há diálogo. Eu vi essa semana até uma postagem de uma pregação até falando da questão do tempo de qualidade, né? Que ficou, né, tudo resumido, o que importa é o tempo de qualidade, só que o tempo de qualidade é um tempo, não é uns 5 minutos, 4 minutos. Não é. E hoje em dia, muitas pessoas, por trabalharem tanto, às vezes por se dedicarem tanto a outras coisas, esquecerem do papel principal de ser pai, de ser mãe, acabam reduzindo o tempo, né, dos filhos a pouquíssimo tempo, né, com a desculpa de esse é um tempo de qualidade, mas eles precisam mais do que isso. Mas o tempo é você gastar tempo com o teu filho. Sim. Sabe o que tem acontecido? Que eu vi muito naquela época, e eu vejo hoje também, a terceirização da educação dos filhos. Então, hoje, quando a escola começou, no ano 98, a escola era bilíngue, período integral. Não tinha praticamente escola, tinha poucas escolas de período integral. Hoje tem muitas escolas de período integral, por causa da necessidade das famílias. Sim. Então, eles colocam o filho na escola, ficam o dia inteiro na escola, tá? E eles não têm vínculo com essas crianças. Porque chega da escola, eles estão cansados, têm lição para fazer, os pais voltam trabalhados, então, sabe, cansados do trabalho. Então, não tem esse tempo de qualidade. Não tem tempo.
sabe? E naquela época já não tinha. Uhum. Hoje menos ainda.